Existe uma pergunta fundamental para quem quer mergulhar na experiência espiritual do seguimento de Jesus libertador. Esta pergunta é: de quem é o pão? De quem é o pão de cada dia? De quem é o pão que permite cada pessoa se sustentar? De quem é o pão da comida cotidiana? De quem é o pão? E às vezes, rapidamente, somos motivadas em responder que é o pão de cada dia de todo mundo. Mas esta não é a realidade. A grande maioria das pessoas no mundo, e sobretudo no sul do mundo, não tem acesso ao pão de cada dia. E muitas vezes os grãos que são extremamente produzidos num sistema capitalista e extrativista da força da terra, estes grãos como o milho, a soja, não são para o pão de cada dia das pessoas que necessitam viver. Estes grãos são para o líquido que é chamado ecocombustível para quem usa, mas na realidade é um necrocombustível, um agrocombustível que faz sofrer a terra e os filhos e filhas da terra na sua produção. De quem é o pão de cada dia? Esta é a pergunta da comunidade de Marcos, é a pergunta de todas as comunidades. Para isso, a comunidade de Marcos escreve e conta o primeiro relato daquela que é chamada multiplicação dos pães. Olhem, na matemática nos ensinaram que para poder dividir temos que saber multiplicar. Jesus, na sua prática místico-política, nos ensina que para poder multiplicar, antes de tudo, temos que saber partir, repartir, partilhar, dividir o pão. E é este relato. Tinha uma multidão, gente sofrida, à espera de uma palavra de cura, de esperança, à espera de um pedaço de vida retomada. E os discípulos dizem para Jesus de despedir esta multidão, porque não tinham como dar de comer. E Jesus diz: nós temos que dar comer. E daí começa a colocar as pessoas em pequenos grupos, em pequenas tendas, em pequenas redes. E reza. Precisamos retomar a oração para ter força em Jesus, o Cristo, para poder partilhar e compartilhar. E daí as pessoas divididas em pequenos grupos começam a encontrar aquilo que tem. Porque ninguém é tão pobre que não tenha nada a dar e ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. E as pessoas começam a partilhar. Eram simplesmente 5 pães e 2 peixinhos. Mas nessa partilha, neste partilhar e compartilhar, comeram 5.000 pessoas. E no texto patriarcal, como qualquer texto patriarcal, não contaram mulheres e crianças. Mas sobraram 12 cestos. 12. Significa que comeram muitas pessoas, muitos homens, comeu muita gente, mas comeu o número 12. 12 tribos. As tribos reconhecidas, os nossos, os puros, não comeu todo mundo. Então a comunidade tem que se questionar. O pão partilhado, o pão do dia a dia, não come todo mundo neste mundo capitalista, neste mundo neocolonialista, neste mundo profundamente extrativista. Temos que inventar outro jeito de viver. Então tem que contar de novo esta parábola, este fato, este jeito de ser igreja e comunidade. Tem que contar de novo, porque aqui comeram só 12. Só os nossos, só alguns, muitos, mas não todos e todas. Não os empobrecidos, não os últimos, não os impuros e impuras pela sociedade romana e pelo templo. Então tem que contar de novo. Mas antes de contar de novo, Jesus faz uma experiência profunda de espiritualidade místico-política de conversão. Encontra uma mamãe de outra religião, de outro povo, de outra cultura, de outra língua. É uma mamãe cirofenícia, é uma mamãe filisteia, cananeia. Esta mãe está extremamente entristecida
porque sua filha, a sua filhinha está mordida por muitos espíritos, por muitos demônios que dilaceram a carne desta pequena. E toda a conversa é sobre pão e sobre migalha. Então podemos imaginar que os demônios que dilaceram a vida desta criança seja a fome, a falta de pão, a falta de vida plena. E daí esta mãe pede para Jesus: a minha filha está atormentada. E Jesus responde de uma forma muito dura, como é a resposta às vezes das nossas comunidades. Eu não vim para a 13ª tribo, eu não vim para os excluídos, eu vim para o povo de Israel, para os nossos. E para os nossos é o pão, para os nossos, para os puros é o pão que é Jesus. Mas esta mãe chama a atenção. Olha, tudo bem, o pão pode ser para os puros, para os nossos, para os 12. Para nós, os impuros, as crianças, as mulheres, a 13ª tribo, são suficientes as migalhas que, por acaso, caem debaixo da mesa. E daí esta mãe puxa Jesus para debaixo da mesa. Este é um lugar teológico, debaixo da mesa, onde ficam os cachorrinhos, os impuros, os esquecidos, as mulheres, as crianças, debaixo da mesa. Espiritualidade do seguimento de Jesus é estar vocacionalmente, não ao redor da mesa, onde senta muitas vezes os mais poderosos, mas debaixo da mesa, onde senta quem come as migalhas. E de lá descobrir o rosto de Deus, de lá descobrir a nossa Galileia. Então Jesus vai debaixo da mesa com esta mulher e diz: mulher, a tua fé, pela tua fé, a tua filha é curada. Então a comunidade de Marcos, a partir dessa experiência profunda de conversão, tem que contar de novo. Contar de novo esta divisão, e porque divisão, partilha, compartilha, multiplicação dos pães. E desta vez vai comer 4.000 pessoas, que significa todo o norte, o sul, o leste, o oeste, todo mundo, sem ninguém excluído. Todo mundo vai comer e vão sobrar 7 cestas. Significa que todas as pessoas comeram. Ninguém ficou excluído. O número perfeito, o número da inclusão. Também os gentios, também gente de todas as culturas, etnias, religiões. Todo mundo comeu do pão de cada dia e do pão que é Jesus. Profunda experiência de amor e libertação.